Olá, tudo bem? Eu sou o Marlon Alves, sou coach, também faço palestras e esse é o último vídeo de uma série onde nós falamos sobre o segredo de uma gestão de alto desempenho e como alcançar o máximo grau de engajamento dos seus funcionários. Esse é o sistema da Franklin Covey, chamado as 4 disciplinas da execução, e é usado por centenas de empresas como Faber-Castell, Cicobi, Microsoft, McDonald's e muitas outras que você pode acompanhar os cases diretamente no site da Franklin Covey. Quando eu implementei as 4 disciplinas na minha organização, eu alcancei resultados fantásticos, com menos esforço e um alto nível de comprometimento dos funcionários. É por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento para que você use na sua empresa e também alcance resultados maravilhosos. Quando eu converso com um empresário, ele me fala dos seus problemas. É muito comum eu escutar a frase do tipo: eu não gostaria ter que lidar com o João, com o Antônio, com a Maria. É natural um líder supor que as pessoas sejam o problema. Muitas vezes eu também já fiz isso, mas acredite, pessoas não são o problema. O problema está no sistema, que você é o responsável no papel de líder. Por isso, ao invés de culpar as pessoas, o líder deveria dizer: eu gostaria de ser melhor na implementação de estratégias que demandem das pessoas um modo de agir diferente. E é exatamente isso que você vai encontrar nas 4 disciplinas da execução. Nesse vídeo, nós vamos falar com mais detalhes sobre a disciplina 3 e a disciplina 4. Está preparado? Então, vamos começar. A disciplina 3 é mantenha um placar envolvente. E aqui o objetivo é assegurar que cada pessoa conheça o placar em todos os momentos, de modo que saibam se estão vencendo ou não. Essa é a disciplina do engajamento. As pessoas atuam diferente quando mantêm um placar. Preste atenção. Se as medidas históricas e as medidas de direção não forem visualizadas em um placar e atualizadas regularmente, elas vão acabar desaparecendo no redemoinho. A verdade é que as pessoas perdem o engajamento quando elas não conhecem o placar. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando elas começam a conhecer o placar, isso acaba gerando engajamento. É a mesma coisa que jogar futebol sem contar os gols. Mas a partir do momento que começam a contar os gols, ninguém mais quer perder. Muda na hora o nível de engajamento dos jogadores. A equipe, ela precisa saber a cada momento se estão vencendo ou não. Do contrário, não saberão o que fazer para vencer o jogo. Agora, o X da questão é que as pessoas atuam diferente quando elas mantêm um placar. Quando os próprios membros da equipe mantêm o controle dos pontos, elas compreendem melhor a conexão entre o desempenho e a realização do objetivo. E é exatamente isso que faz com que o nível de participação mude. Quando todos na sua empresa podem ver o placar, o nível do jogo aumenta por 3 motivos. Primeira razão é que eles podem ver o que está funcionando. Agora, eles também sabem quais ajustes são necessários. E a terceira razão é porque agora a equipe quer vencer o jogo. Como é um placar envolvente? Esse placar dos jogadores é diferente do placar do líder. O líder tem aquelas planilhas complexas que você guarda aí no seu computador, com várias medidas históricas, projeções, análises financeiras. Já o placar dos jogadores é um placar mais simples. Ele deve informar a equipe aonde ela se encontra e onde deveria estar. E é tão simples que qualquer um pode dizer em até 5 segundos se o time está ganhando ou se o time está perdendo. Como você vai criar um placar envolvente?
Eu vou te fazer 4 perguntas que vai te ajudar nessa tarefa. A primeira pergunta: esse placar que você criou é simples? Ele deve apenas mostrar os dados necessários ao jogo. Segunda pergunta: posso vê-lo facilmente? Não adianta deixar o placar aí no seu computador, atrás da porta do escritório. Ele precisa ficar em um local visto por todos os trabalhadores. Uma dica importante: se a sua empresa tem mais que um turno, faça um placar para cada turno. Terceira pergunta: as medidas históricas e as medidas de direção estão visíveis no seu placar? Gente, é incrível quando os funcionários conseguem acompanhar o que estão fazendo e o que estão conquistando. E quando eles constatam a evolução das medidas históricas em função das medidas de direção, o efeito no engajamento é enorme. E a última pergunta é: consigo saber instantaneamente se estou vencendo? Ele deve passar no teste dos 5 segundos. Em 5 segundos, qualquer um na sua empresa deve dizer, ao olhar para o placar, se o time está ganhando ou se o time está perdendo. Quando você coloca um placar envolvente na sua empresa, é como acender uma luz. Quando os dados informam aos jogadores que eles estão perdendo e mostra o que precisam fazer para melhorar, vão encontrar um modo de ganhar o jogo. O poder do placar na empresa é fantástico. Quando a equipe começa a perceber que está vencendo, até mesmo aquelas pessoas que no início demonstraram pouco interesse, agora passam a se tornar engajadas. O engajamento não é porque a organização está vencendo, mas sim porque eles estão ganhando. É verdade que o engajamento produz resultados, só que resultados também produzem engajamento dentro da empresa. É o que nós chamamos do poder do progresso. No momento que vir os resultados, os funcionários ficarão bastante entusiasmados com o que estão realizando. Vamos resumir o que nós aprendemos até aqui? Nós dissemos que o placar aumenta o comprometimento da equipe, porque orienta para os resultados e usa o poder visível do progresso para estimular a atitude de vencer. Sem o placar, o jogo acabaria se perdendo no redemoinho e ninguém se importaria com ele. Agora que você já aprendeu a montar o placar, vem agora a 4ª disciplina, que mostra como colocar a sua equipe no jogo. A disciplina 4 é você criar uma cadência de responsabilidade. Ou seja, você vai criar um ciclo de informação constante, aonde você vai buscar informações sobre o desempenho passado e também planejar para que o placar sempre esteja evoluindo. Perceba que na disciplina 1, 2 e 3, você propiciou foco, clareza e engajamento. Agora, com a disciplina 4, você vai criar o elevado nível de responsabilização necessário para o alcance da meta da sua empresa. Mas o que é responsabilização? Responsabilização não é chamar a atenção ou dar explicações sobre algo que deixou de realizar. Responsabilização é assumir compromissos pessoais perante a equipe para impulsionar o placar e depois prestar contas de um modo disciplinado. Normalmente hoje nas empresas, a responsabilização da equipe tem ocorrido de cima para baixo. O chefe reúne ali os funcionários e informa a equipe como eles estão se saindo e o que eles devem se focar. Mas normalmente isso não gera responsabilização. A responsabilização ela deve ser compartilhada. Cada membro da equipe deve se comprometer perante o chefe e perante os colegas. E quando eles fazem isso, eles se tornam responsáveis pelo compromisso assumido. Talvez a pergunta que você queira fazer é: como fazer o funcionário a se responsabilizar pelos seus compromissos? A resposta é bem simples: através das reuniões de MCI.
Como é uma reunião de MCI? Essa reunião ela deve acontecer uma vez por semana, tem que ser bem rápida, no máximo de 20 a 30 minutos, e ela tem uma agenda bem definida. Essa disciplina é o que faz a diferença entre a execução bem-sucedida e a execução falha. E nessa reunião tem apenas duas regras. Primeira regra, realizada sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Essa constância ela é essencial. Mesmo que você não esteja presente na empresa, delegue alguém para fazer essa reunião no seu lugar. Eu aconselho fazer a reunião sempre na segunda-feira, porque é como se acendesse uma luz na nossa cabeça do tipo, a semana começou. É fantástico que uma empresa pode realizar em apenas uma semana, mas apenas 34% das empresas têm esse costume de fazer uma reunião semanal. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. O nível de importância que você atribuir à reunião determinará os resultados produzidos pela sua equipe. Se você não der importância, também os seus funcionários não irão dar importância ao jogo que você criou. A última regra é que o redemoinho nunca é permitido numa reunião de MCI. Você vai ter que resistir à tentação. Não importa o quão urgente seja o assunto, marque uma outra reunião. Essa reunião ela é exclusiva para ações e resultados que movam o placar. Se a sua empresa ela tem vários setores, uma dica é você fazer a reunião em setores e cada líder a dirige ali com os seus funcionários. Como é a agenda da reunião de MCI? Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a prestação de contas. Cada funcionário vai relatar o compromisso que ele assumiu na semana anterior. Ele vai dizer mais ou menos assim: eu me comprometi a fazer tal coisa na semana passada e consegui realizar ou não consegui realizar por causa desse problema. Segunda parte, você vai revisar o placar. Aqui a empresa vai aprender com os sucessos e também com os fracassos. Então nessa parte, a empresa vai fazer a análise das medidas históricas e ver se estão cumprindo as medidas de direção. Também é importante que faça a análise das medidas de direção, se elas estão movendo o placar ou se elas precisam ser reajustadas. E a última parte é o planejamento. Aqui nós chamamos de liberar o caminho do que tem atrapalhado o avanço das medidas de direção e assumir novos compromissos. Cada funcionário vai responder a seguinte pergunta: qual a ação que eu posso fazer essa semana para impactar as medidas de direção? Eles vão dizer coisas do tipo: vou me assegurar que o problema X que está impactando a nossa medida de direção seja resolvido essa semana. Ou talvez, me comprometo a oferecer nosso produto para mais tantos clientes essa semana. Entendeu como é reunião? Bem simples, 3 passos: relatar, revisar o placar e planejar. É assim, curta, porém intensa. Agora, o segredo dessa reunião está em que cada funcionário é responsável por fazer o placar evoluir. E perceba que o placar evolui quando cada um se compromete na reunião de MCI com uma ou 2 ações específicas que afetarão diretamente as medidas de direção. Gente, quando os funcionários começam a ver as medidas de direção movendo a medida histórica, a equipe começa a sentir que está vencendo. Outra coisa legal é que quando ele vê que os seus colegas estão cumprindo os compromissos assumidos, isso acaba desenvolvendo na empresa um respeito recíproco. Eles aprendem que as pessoas com quem trabalham são pessoas confiáveis na continuidade do processo. E isso ajuda a desenvolver um clima muito mais positivo na sua empresa. Entenda que as disciplinas, elas estão todas interligadas.
Através da disciplina 4, os funcionários assumem compromissos semanais que, por sua vez, são influenciáveis nas medidas de direção. E as medidas de direção, elas são preditivas na disciplina 1, que vai afetar a sua medida histórica. Embora seja a quarta disciplina, você vai implementar as disciplinas justamente pela disciplina 4. Ela começa da direita para a esquerda, uma interfere na outra, no centro está o placar envolvente e esse círculo representa a cadência semanal de responsabilização regular. Eu gosto de dizer que as reuniões de MCI é como se fosse uma experiência científica, onde eles expõem hipóteses de como mover o placar, testam as hipóteses na semana, retornam com os resultados e, caso não dê certo, procuram novas apostas estratégicas para o alcance da medida histórica desejada. Essa reunião tem muitas vantagens para a sua empresa. Ela estimula a experimentação de novas ideias. Ela também engaja todos na solução de problemas. Ela promove o aprendizado compartilhado e também libera o ambiente para a criatividade da sua equipe. Eu sei que, a princípio, deixar o funcionário ter gerência sobre os seus próprios compromissos pode parecer um contrassenso. Ainda mais que hoje, normalmente, a equipe até espera que o líder diga o que deve ser feito. Só que você vai concordar comigo que o sonho de todo diretor é que cada funcionário assuma individualmente a responsabilidade pelos seus compromissos acordados. Não é verdade? Você, como líder, até pode atuar como um coach daquelas pessoas que estão se esforçando para assumir compromissos de alto impacto. Só que o segredo é você deixar que as ideias sejam deles e não suas. Existem 3 razões pelas quais indivíduos deixam de se sentir engajados pelo seu trabalho. A primeira razão, o anonimato. É quando o funcionário sente que os seus líderes não sabem ou não se importam com o que fazem. A segunda razão é a irrelevância. É quando o funcionário não compreende como o seu trabalho pode fazer a diferença. E a terceira razão é a impossibilidade de avaliação. Quando o funcionário não pode medir ou avaliar por si mesmo a contribuição que ele está dando para a sua empresa. Quem sabe, em algum momento, se você trabalhou como funcionário, você também já se sentiu assim e isso te desanimou, não é verdade? As 4 disciplinas da execução, ela é a cura para todos esses problemas. Porque semanalmente, na reunião de MCI, os funcionários estão em foco, eles não são anônimos, eles também não são irrelevantes porque podem ver como seus compromissos afetam as medidas de direção que conduz à meta da empresa. E por fim, existe um placar atualizado toda semana que reflete os seus desempenhos. Eu sei que quando eu apresento as 4 disciplinas, nada parece novo, porque afinal metas, medidas, placares, reuniões, tudo isso é muito comum na maioria das empresas. Mas eu te garanto que quando você implementá-las na sua empresa, você vai alcançar resultados extraordinários. Eu quero fazer 2 considerações finais. A primeira, as 4 disciplinas da execução é fácil de falar, mas difícil de fazer. Vai ser necessário muito empenho e energia da sua parte. E a última consideração é que elas não são um menu de escolhas, mas é um conjunto harmônico, que uma tem consequência na outra. Elas precisam ser implementadas como um todo na sua empresa. Mas eu posso te garantir uma coisa: as 4 disciplinas é o melhor sistema operacional para você executar qualquer meta, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. E aí, gostou do que aprendeu? Então está esperando o quê? Agora que você já conhece as 4 disciplinas de execução, mãos à obra e vá agora alcançar todas as metas da sua empresa. Mas lembre-se, uma de cada vez e uma após a outra. Se você gostou desse vídeo,
Não esquece, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, inscreva aqui no nosso canal, também vai lá na nossa fanpage, curta Palestrante Marlon Alves. Se ficou alguma dúvida que eu não te respondi, você pode entrar em contato comigo através do site www.palestrantemarlonalves.com. Pode escrever a sua pergunta e eu vou me esforçar para estar respondendo você o mais rápido possível. Deus te abençoe, muito sucesso aí na sua empresa.